Está começando agora o Espiritismo Responde, seu podcast semanal de perguntas e respostas, analisando os desafios da vida sempre à luz da doutrina espírita. Muito boa noite, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Espiritismo Responde, 11º episódio, graças a Deus. Eu já inicio agradecendo a sua presença, a sua assistência. Se você tiver alguma pergunta, dúvida, questionamentos, sugestões principalmente, você já pode enviar, ou se estiver assistindo a gravação, pode colocar aí no campo do chat da rede social que você estiver assistindo, seja o YouTube, Facebook ou o nosso Instagram. Aproveita, antes de começarmos, já bota o dedinho no curtir. Se você não é inscrito no canal do Sintonia no Bem, já faça a sua inscrição, porque isso é importante para que os algoritmos possam entender que o nosso conteúdo é relevante e mandar isso mais para frente. Sem mais delongas, porque o Claudinho já nos atrasou 5 minutos, eu convido a todos para que nós possamos elevar os pensamentos a Jesus e agradecer ao Mestre por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesses breves minutos, bebendo nessa fonte cristalina, que são os ensinamentos da sua doutrina trazida a lumen pelo codificador Allan Kardec. Pedimos as bênçãos do Mestre, e em seu nome damos por aberto o nosso podcast dessa noite e que ele nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Aguardando o Cláudio achar a vinheta. Direto ao ponto. No Perguntas da Semana, a sua dúvida encontra o esclarecimento da luz espírita. Vamos começar agora o nosso primeiro quadro, direto ao ponto, que são as perguntas que os nossos ouvintes enviaram durante a semana. E repetindo, você já pode deixar a sua pergunta, que nós sempre tentaremos responder à luz da doutrina e da ciência. A primeira pergunta escreve o seguinte: Olá pessoal do podcast, meu nome é Tiago, eu trabalho com criação de conteúdo e vivo muito exposto na internet. Recentemente passei por uma onda de críticas pesadas e cancelamento por um mal-entendido. Senti uma onda de desânimos e pensamentos sombrios que pareciam não ser meus. O Espiritismo explica se ondas de pensamentos negativos de milhares de pessoas focadas em alguém na internet podem criar uma espécie de obsessão coletiva ou simbiose espiritual à distância, mesmo sem conhecermos essas pessoas fisicamente? Tiago, a sua pergunta ela é muito interessante, ela é muito atual, porque envolve uma realidade que nós estamos mergulhados nela recentemente. Afinal de contas, a internet não é muito antiga entre os homens e as redes sociais ainda mais, digamos, seria a caçulinha dessa turma. A doutrina espírita, ela ensina que o pensamento é uma força real. Nós emitimos pensamentos continuamente e eles se propagam como ondas que alcançam outras mentes em sintonia. O codificador aborda essa influência recíproca dos espíritos e dos encarnados em diversas passagens de suas obras, especialmente ao tratar da obsessão e da ação mental. Quando milhares de pessoas direcionam críticas, ódio, revolta ou desejo de punição contra alguém, cria-se um campo psíquico coletivo muito intenso. Não estamos falando de magia ou de uma condenação espiritual automática, mas falamos de um ambiente mental que pode afetar profundamente quem se torna o alvo dessa concentração emocional. Se a pessoa já estiver fragilizada, insegura ou emocionalmente abalada, poderá sintonizar com essas vibrações negativas. É como uma antena que passa a captar sinais que normalmente ignoraria. Nesse contexto, pensamentos pessimistas, desânimo, culpa exagerada e até ideias destrutivas podem se
intensificar. Além disso, o plano espiritual também participa desses processos. Espíritos perturbados costumam aproximar-se de ambientes onde predominam revolta, julgamento e agressividade. Eles não precisam conhecer pessoalmente a vítima, basta a afinidade vibratória criada pela situação para que tentem potencializar emoções inferiores já existentes. Mas é importante fazer uma distinção. Nem todo sofrimento emocional durante um cancelamento é obsessão espiritual. Muitas vezes, estamos diante de consequências psicológicas naturais, principalmente do isolamento social, da exposição pública e da pressão emocional. A boa notícia é que nenhuma pessoa fica indefesa diante disto. A oração, o evangelho no lar, a vigilância mental, o cultivo de amizades saudáveis e o esforço sincero para manter a consciência tranquila funcionam como recursos de proteção. Quanto mais equilíbrio interior desenvolvemos, menos vulneráveis nos tornamos às correntes mentais negativas. Talvez a principal lição seja de que multidões possam emitir pensamentos contra alguém, mas ninguém tem o poder de determinar o destino espiritual de outra pessoa. Nossa verdadeira fortaleza continua sendo a própria consciência e a nossa ligação com o plano maior. O segundo ouvinte anota: Oi Carvalho, aqui é a Letícia, tenho 29 anos. Eu gostaria muito de fazer o evangelho no lar com a minha família, mas moramos cada um em uma cidade diferente e até em fusos horários distintos. Se fizermos o evangelho juntos por chamada de vídeo, os benfeitores espirituais conseguem dar a mesma assistência e fluidificar a água para todos, ou a distância física e as barreiras às telas quebram essa sintonia magnética do ambiente? Bem, a resposta ela é bastante tranquilizadora. Se eu pudesse dá-la curta, seria sim. O evangelho no lar pode ser realizado por videochamada e a distância física não impede assistência espiritual. Para compreendermos melhor, precisamos lembrar que os espíritos não estão limitados pelas barreiras materiais da mesma maneira que nós estamos. A distância, que para nós representa centenas ou milhares de quilômetros, para eles não constitui nenhum obstáculo significativo. Quando uma família se reúne com sinceridade para estudar o Evangelho, fazer uma prece e elevar os pensamentos, cria um campo de sintonia espiritual. O que une os participantes não é a proximidade dos corpos, mas a afinidade dos sentimentos e dos propósitos. Pense em uma família cujos membros vivem em cidades diferentes. Embora estejam separados fisicamente, continuam ligados por afeto, lembranças, pensamentos. No plano espiritual, esses vínculos possuem uma importância muito maior do que as paredes, ruas ou continente que os separam. Durante um evangelho realizado por chamada de vídeo, os benfeitores espirituais podem perfeitamente assistir cada participante em seu próprio ambiente. Em vez de um único local beneficiado, vários lares passam a receber simultaneamente as vibrações elevadas produzidas no culto. Quanto à água fluidificada, o princípio permanece o mesmo. A água colocada por cada participante próximo de si pode receber os recursos espirituais destinados àquele ambiente. O que importa não é a proximidade dos corpos entre si, mas a presença da equipe espiritual e a sintonia mental dos participantes. Naturalmente, alguns cuidados ajudam. É recomendável escolher um horário estável, evitar distrações excessivas, desligar notificações e participar com o máximo possível de recolhimento e respeito. A tecnologia muda os meios, mas não altera as leis espirituais. Aliás, se refletirmos bem, a própria prece já é uma forma de comunicação à distância. Quando oramos por alguém que está em outro país, não imaginamos que Deus ou os bons espíritos deixem de ouvi-la por causa da distância. O Evangelho online segue exatamente a mesma lógica. Onde houver sinceridade, fé e desejo de aprendizado, ali estará presente a assistência espiritual necessária.
terceiro participante anota: meu nome é Arnaldo, tenho 64 anos. Passei a vida toda focado apenas em acumular bens e dar conforto material à minha família. Mas hoje me sinto espiritualmente vazio. Conheci a doutrina há pouco tempo e sinto uma vontade enorme de trabalhar no bem. Mas me bate uma culpa terrível de ter desperdiçado as décadas anteriores. Para a espiritualidade, ainda dá tempo de cumprir uma missão iniciada tão tarde, ou o planejamento dessa encarnação já ficou irremediavelmente comprometido pelo tempo que perdi. Arnaldo, muitas pessoas chegam à maturidade carregando exatamente essa angústia. É um grupo muito grande de gente. Olham para trás, pensam: se eu tivesse conhecido essas verdades antes, com certeza eu teria vivido de outra forma. Mas a visão espírita, ela é extremamente consoladora. Em primeiro lugar, precisamos lembrar que Deus não mede a vida apenas pela quantidade de tempo que usamos, mas pela qualidade das transformações que realizamos. Existem pessoas que passam décadas frequentando ambientes religiosos sem mudar verdadeiramente o coração. E existem outras que despertam espiritualmente nos últimos anos da existência e promovem profundas mudanças interiores. A parábola dos trabalhadores da última hora, que foi dita por Jesus, traz justamente essa reflexão. Nem todos despertam no mesmo tempo, mas todos são convidados ao trabalho quando estão prontos para compreendê-lo. Além disso, o bem que você fez à sua família também possui valor espiritual. Sustentar um lar, educar filhos, trabalhar honestamente e cumprir deveres não são tarefas desprezíveis perante as leis divinas. Talvez você tenha dedicado energia excessiva ao patrimônio material, mas isso não significa que a sua vida não tenha sido útil. O Espiritismo nos ensina que o planejamento reencarnatório não é um roteiro rígido. Existem objetivos principais, mas também existem inúmeras oportunidades de reajuste ao longo do caminho. Enquanto estamos encarnados, novas escolhas continuam sendo possíveis. André Luiz afirma diversas vezes que a vida física é uma escola de recomeços permanentes, enquanto a consciência, a possibilidade de renovação. Talvez culpa que você sente esteja olhando para a direção errada. Em vez de perguntar quanto tempo eu perdi, talvez seja melhor você perguntar o que posso fazer com o tempo que ainda me resta. Porque é exatamente aí que a espiritualidade concentra a sua atenção. O passado oferece aprendizado, o presente oferece ação. Se hoje você sente vontade de servir, consolar, estudar, auxiliar e principalmente crescer espiritualmente, essa inspiração já representa uma conquista valiosa. Os bons espíritos não ficam por aí contabilizando os anos desperdiçados. Eles observam, sobretudo, a direção para a qual a alma está caminhando. E enquanto houver um dia de vida pela frente, sempre haverá uma página nova esperando para ser escrita. E para te incentivar um pouco, é interessante lembrarmos que Allan Kardec tinha mais de 50 anos quando codificou a doutrina espírita. A nossa próxima pergunta, ela escreve: olá amigos, podem me chamar de Clarice. Há alguns meses mudei de cidade e desde o primeiro dia aqui, pois eu vim a trabalho, sinto uma familiaridade inexplicável com as ruas, o clima e até com o sotaque do local. É interessante observar que é como se eu estivesse voltando para casa, embora nunca tenha pisado antes nessa cidade. A doutrina explica pela atração magnética ou sensação de déjà vu por certas cidades ou países? Pode ser uma memória perispiritual de uma vida passada onde fui feliz ou até um compromisso de resgate programado para esse lugar específico? Clarice, eu particularmente já tive por mais de uma vez essa sensação em mais de uma cidade diferente. E essa sensação que você descreve é mais comum do que muitas pessoas imaginam. A doutrina espírita admite que determinados lugares podem despertar impressões profundas que parecem surgir sem explicação racional. Às vezes,
Chegamos a uma cidade pela primeira vez e sentimos uma estranha familiaridade, como se já conhecêssemos suas ruas, sua atmosfera e até mesmo as pessoas que ali vivem. Uma das hipóteses espíritas é justamente a lembrança inconsciente de experiências anteriores. Embora o cérebro atual não conserve as recordações completas de outras existências, o espírito permanece sendo o mesmo. As vivências passadas deixam marcas, tendências, afinidades e emoções registradas em níveis muito mais profundos de consciência. Por isso, certos ambientes podem despertar ressonâncias interiores difíceis de explicar apenas pela lógica material. Mas é importante evitar conclusões apressadas. Nem todo sentimento de familiaridade significa necessariamente uma recordação direta de uma reencarnação passada, principalmente no local específico. Existem outros fatores possíveis. Podemos reencontrar grupos espirituais com os quais possuímos antigas afinidades. Podemos aproximar-nos de pessoas ligadas à nossa história reencarnatória. Podemos ainda estar vivendo uma experiência planejada antes do nascimento para favorecer aprendizados importantes. Em alguns casos, o local pode estar associado a momentos felizes do passado espiritual. Em outros casos, pode representar um cenário de reparação, reconciliação ou crescimento. A própria mediunidade e a sensibilidade espiritual podem contribuir para essas percepções. Há pessoas que captam com facilidade as vibrações emocionais e histórias de determinados ambientes. Contudo, o mais importante não é descobrir exatamente qual vida passada aconteceu ali. A pergunta que nós precisamos fazer, ela deve ser outra. Por que Deus permitiu que eu estivesse aqui agora? A doutrina espírita nos convida menos a investigar curiosidades do passado e mais compreender os compromissos do presente. Se essa cidade lhe transmite paz, inspiração ou sensação de pertencimento, talvez isso seja um indicativo de que você possui ali experiências significativas para viver. O passado pode ter aberto a porta, mas o presente que mostrará o verdadeiro motivo da sua chegada é aquele que você tem que viver hoje. A nossa próxima pergunta, o ouvinte escreve: Fala, Carvalho, sou Matheus e tenho 21 anos. Vejo muita discussão sobre sustentabilidade, minimalismo e o impacto do consumo no planeta. Queria saber, o desperdício de recursos naturais e a falta de cuidado com o meio ambiente são considerados erros morais perante as leis de Deus, como a lei de destruição e de conservação? Como o Espiritismo enxerga a nossa responsabilidade espiritual direta no cuidado com a Terra durante a transição planetária? Matheus, essa é eu diria que seria uma das questões mais importantes do nosso tempo. Muitas pessoas imaginam que espiritualidade e meio ambiente são assuntos separados, mas o Espiritismo apresenta uma visão diferente. O planeta Terra não é apenas um cenário onde vivemos. Ela é um patrimônio divino colocado temporariamente sob a nossa responsabilidade. Quando estudamos as leis morais apresentadas por Kardec em O Livro dos Espíritos, encontramos princípios que dialogam diretamente com a sustentabilidade. Entre eles estão a lei de conservação, a lei de trabalho, a lei de destruição. A lei de conservação ensina que Deus oferece recursos suficientes para atender às necessidades humanas. O problema surge quando transformamos necessidade em excesso, equilíbrio em desperdício e uso em abuso. Nesse sentido, destruir recursos sem necessidade, promover desperdícios ou agir com indiferença diante dos impactos ambientais podem sim representar uma falha moral. Não porque a natureza precise da nossa proteção para existir, mas porque essas atitudes revelam falta de responsabilidade perante os bens que recebemos. A questão espiritual não está apenas na quantidade de coisas que consumimos, mas na consciência com que consumimos. O planeta é uma escola coletiva. Tudo o que fazemos repercute na vida de outras pessoas.
das gerações futuras e até dos demais seres vivos que compartilham conosco essa experiência evolutiva. A transição planetária mencionada pela literatura espírita também passa por essa mudança de consciência. Não basta desenvolver tecnologia, é necessário desenvolver maturidade moral. O mundo mais regenerado exige indivíduos capazes de compreender que possuir não significa desperdiçar e que progresso não significa exploração sem limites. Isso não quer dizer que todos devam viver de maneira radical ou abandonar o conforto material. O Espiritismo não prega extremismos. O convite é o equilíbrio. Consumir com responsabilidade, evitar excessos, respeitar a natureza, valorizar os recursos disponíveis, pensar nas consequências dos nossos atos. Quando fazemos isso, estamos exercitando algo muito maior do que a preservação ambiental. Estamos aprendendo a administrar com sabedoria aquilo que Deus colocou temporariamente em nossas mãos. Agora nós vamos para a última pergunta desse bloco. A ouvinte anota: Oi, meu nome é Renata. Sofri a perda de um bebê com apenas 2 semanas de vida e meu coração está despedaçado. Conheço mães que tentam engravidar logo em seguida para preencher o vazio. Sob a ótica espírita da reencarnação, se eu engravidar novamente em breve, existe a chance de ser o mesmo espírito que retornou para tentar de novo, ou cada gestação traz uma alma completamente nova e com um planejamento diferente? Renata, antes de qualquer conclusão, é importante da nossa parte reconhecer profundamente a sua dor. A perda de um bebê é uma experiência extremamente difícil. O amor já existe, os sonhos já começaram, as construções de vida também. E quando ocorre a separação, o coração da mãe naturalmente busca respostas. Do ponto de vista espírita, existe sim a possibilidade de um mesmo espírito retornar em uma nova gestação. Entretanto, não existe uma regra geral que permita afirmar que isso sempre acontece. Cada caso possui características próprias. A literatura espírita relata situações em que espíritos necessitaram de uma rápida aproximação ao corpo físico por razões específicas de aprendizado, reajuste ou fortalecimento de vínculos afetivos. Após uma gestação interrompida ou um desencarne precoce, pode ocorrer uma nova tentativa reencarnatória junto à mesma família. Mas também existem situações em que o espírito cumpriu exatamente o que precisava cumprir naquela breve passagem pela Terra. Nesse caso, uma gestação posterior poderá receber outro espírito com planejamento completamente diferente. O ponto central é compreender que a duração da vida física não determina a importância da experiência espiritual. Às vezes, 2 semanas representam a existência inteira planejada pela providência divina. Pode parecer difícil entender isso quando estamos sofrendo, mas o Espiritismo ensina que nenhum encontro entre pais e filhos acontece por acaso. Mesmo os vínculos mais breves possuem significado e produzem transformações profundas nas almas de todos os envolvidos. Por isso, não devemos olhar para aquele bebê como alguém que não conseguiu viver. Ele viveu exatamente o tempo que lhe foi permitido viver, e esse período certamente teve valor para ele e para sua família. Se futuramente você engravidar novamente, poderá ou não reencontrar o mesmo espírito. Apenas a espiritualidade superior conhece os detalhes desse planejamento. O que podemos afirmar com segurança é que o amor construído não se perdeu. Os laços verdadeiros permanecem ao espírito, e quando um vínculo é sincero, a separação física jamais possui a última palavra. Aguardando novamente o Claudinho entrar com a vinheta. Enquanto ele encontra a vinheta ali, vamos mandar um abraço para os ouvintes que estão participando. A Léa Chapeta diz boa noite e paz. A Dimitri Oliveira diz boa noite. O nosso boa noite, o nosso muito obrigado.
Mergulhando na Base. O que Kardec nos ensina? A atualidade explicada através das obras fundamentais da codificação. Voltamos então com o nosso segundo quadro, O que Kardec nos ensina. Esse quadro de hoje nós vamos embasar na pergunta 258 de O Livro dos Espíritos. O codificador pergunta: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso de uma vida terrena? A resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o livre-arbítrio. Bem, essa é uma daquelas perguntas que sozinha tem o poder de mudar a forma como enxergamos a nossa existência. Muitas pessoas imaginam que a doutrina espírita ensina um destino completamente traçado, como se fosse uma linha reta, como se cada detalhe da vida já estivesse escrito antes do nascimento. Outras pessoas acreditam exatamente o contrário. Pensam que tudo é acaso e que a vida é apenas uma sucessão de eventos sem propósito. Kardec nos apresenta um caminho intermediário. Os espíritos ensinam que antes de reencarnar, temos conhecimento das principais provas, desafios e oportunidades que encontraremos. Existe planejamento, existe preparação, existe escolha, não existe fatalidade absoluta e a vida é semelhante a uma viagem. Antes de partir, escolhemos o destino, definimos alguns objetivos e sabemos quais serão os principais desafios do percurso. Mas as decisões tomadas durante a caminhada continuam sendo nossas. Veja como essa questão dialoga com tudo que nós conversamos hoje. Quando Tiago relata o sofrimento causado pelo cancelamento nas redes sociais, percebemos que as provas da vida podem surgir de formas que nem existiam quando reencarnamos. Mas a necessidade de aprender resiliência, equilíbrio e autoconhecimento pode fazer parte dos objetivos espirituais da existência. Quando Letícia pergunta sobre o evangelho no lar realizado à distância, lembramos que os verdadeiros laços de família são espirituais. Famílias reunidas pelo afeto e pelo ideal do bem continuam cumprindo compromissos assumidos muito antes do berço. Quando Arnaldo teme ter desperdiçado a vida, Kardec nos ajuda a entender que, enquanto há existência corporal, ainda há possibilidade de reajuste. O planejamento reencarnatório não termina no primeiro erro e nem no 10º. Quando Clarice descreve a sensação de estar voltando para casa em uma cidade que nunca visitou, somos lembrados de que muitos dos encontros e cenários da vida possuem raízes que se estendem além da memória atual. Quando Mateus reflete sobre o cuidado com o planeta, percebemos que a reencarnação não envolve apenas experiências individuais. Também assumimos nossa responsabilidade coletiva como habitantes da Terra. E quando a Renata chora a partida do seu bebê, talvez encontremos uma das lições mais profundas da reencarnação. Existem experiências que, aos nossos olhos, parecem curtas demais, mas para a sabedoria divina possuem significado completo. Perceba o fio condutor. Não somos marionetes de um destino, mas também não estamos perdidos em um universo sem direção. Existe um projeto, existe um sentido, existe um propósito educativo por trás das experiências da vida. Kardec nos ensina que o futuro não está totalmente escrito, mas também nos ensina que a reencarnação não é uma aventura sem rumo. Se eu tivesse que resumir o ensinamento de hoje em uma frase, essa frase seria: antes de nascer, escolhemos algumas lições, depois de nascer, escolheremos como aprendê-las. Antes de passar para o nosso próximo bloco, eu gostaria de mandar um abraço para o Eurípides Barçanufo de Assis, que diz boa noite. Boa noite, muito obrigado por estar acompanhando. Vivência do cotidiano, onde a doutrina toca a vida real. Casos, exemplos
e o Espiritismo aplicado ao nosso dia a dia. Voltamos agora com o nosso último quadro, Vivências do Cotidiano. Hoje, nós vamos falar sobre a professora que guardou uma carta por 20 anos. Essa, embora seja uma história real, ela é contada em diferentes meios, em diferentes versões no meio educacional e que ficou conhecida pela sua profunda lição sobre o valor oculto das experiências humanas. Conta-se que uma professora de ensino fundamental, certa vez, começou a incentivar os seus alunos a pensar no futuro. Ela então fez um exercício. No último dia de aula, ela trouxe papéis em branco, distribuiu para os alunos e pediu para que eles escrevessem ali tudo o que eles gostariam que estivesse acontecendo nas suas vidas como se fosse 20 anos à frente. Depois disso, ela orientou para que eles escrevessem sobre os seus sonhos, sobre os seus medos e sobre como eles gostariam de viver a vida daqui a 20 anos. Essas cartas foram guardadas, foram lacradas e anos depois, já aposentada, ela decidiu iniciar um projeto pessoal. Ela abriu aqueles envelopes e começou a procurar os alunos para entregar as cartas a eles. Quando ela os procurou, descobriu que alguns viraram médicos, outros engenheiros, outros comerciantes, outros ainda seguiram um caminho completamente diferente do que havia imaginado, mas aconteceu um reencontro que marcou muito a professora. Um antigo aluno, 20 anos depois, chegou à sua casa para receber sua carta. Quando ele abriu a carta, ele encontrou aquele texto que ele havia escrito quando ele tinha apenas 12 anos. Lá estava escrito assim: tenho medo que a minha vida não dê certo. Tenho medo de perder pessoas queridas. Tenho medo de não encontrar o meu lugar no mundo. E depois que ele terminou de ler aquela carta, ele permaneceu em silêncio por alguns minutos, reflexionando. Depois olhou para o professor e disse: engraçado, eu passei anos achando que a minha vida tinha saído completamente dos trilhos. Perdi meu pai muito cedo, mudei de cidade várias vezes, passei por um divórcio, recomecei uma nova profissão e durante muito tempo eu achei que isso tudo significaria fracasso. Aí ele fez uma pausa e perguntou, e continuou, melhor dizendo. Ele olhou para o professor e disse: no entanto, agora, olhando para trás, percebo que cada uma dessas experiências me trouxe exatamente onde eu precisava estar. E ele então sorriu e concluiu: talvez a vida não tenha seguido os meus planos. Talvez a vida não tenha saído como eu gostaria que fosse, mas claramente essa vida seguia um plano melhor do que o meu. A professora contou, então, que aquele foi um dos melhores momentos e mais emocionantes da sua carreira, porque percebeu algo que os anos lhe ensinaram. Muitas vezes só compreendemos sentidos nos acontecimentos depois que atravessamos o caminho. A explicação desse fato nós vamos encontrar no livro Momentos de Coragem, de Joana de Ângeles. E ela anota: não te desesperes antes os acontecimentos que não consegues entender. Muitas ocorrências que agora te parecem confusas revelarão mais tarde o teu verdadeiro significado. A vida possui uma lógica superior que nem sempre é percebida de imediato. Confia, trabalha e segue adiante. A Joana, ela toca em uma das maiores dificuldades do ser humano. Nós aceitamos com facilidade o que entendemos. O desafio começa quando a vida nos apresenta experiências cujo sentido ainda não conseguimos enxergar. Foi exatamente isso que vimos na história de hoje. Aquele homem passou anos acreditando que a sua vida tinha saído dos trilhos. Perdeu pessoas importantes, mudou de caminho, enfrentou dificuldades, sofreu.
E como acontece, como todos nós, julgou o presente apenas com as informações que ele possuía naquele momento. Mas o tempo revelou uma perspectiva diferente. Muitas vezes a dor não é o capítulo final, é apenas um ponto durante a história. Joana nos convida a desenvolver uma virtude que a psicologia moderna também reconhece como fundamental para a nossa saúde emocional: a capacidade de tolerar a incerteza. Nem sempre saberemos por algo que está acontecendo. Nem sempre teremos todas as respostas, mas podemos escolher continuar caminhando enquanto as respostas não chegam. A doutrina espírita nos ensina que somos espíritos imortais. Isso significa que enxergamos apenas um pequeno trecho de uma história muito maior. Às vezes, julgamos uma experiência como fracasso. A espiritualidade a enxerga como aprendizado. Às vezes, julgamos uma perda como fim. A vida espiritual a enxerga como transformação. E às vezes, julgamos um atraso como derrota. E o tempo revela que era uma preparação. Talvez essa seja a grande lição que Joana disse. Não precisamos compreender tudo para continuar confiando. Basta dar o próximo passo com serenidade e boa vontade. E assim a gente caminha para o final com a nossa proposta prática. Sugerimos que nessa semana você separe alguns minutos e faça um exercício que pode trazer uma nova perspectiva sobre a sua própria história. Pegue uma folha de papel e escreva 3 experiências difíceis que você viveu recentemente, ou no passado longínquo, como queira. Pode ser uma perda, uma mudança inesperada, o fim de um relacionamento, um problema financeiro, uma doença, ou qualquer situação que, na época, tenha parecido um grande sofrimento. Agora, ao lado de cada uma delas, responda uma pergunta: o que essa experiência te ensinou? Talvez você descubra que uma dor desenvolveu sua força, que a decepção aumentou sua maturidade, que uma perda te aproximou de Deus, ou que um caminho fechado te conduziu a uma oportunidade melhor. Se possível, termine o exercício com uma prece simples, não pedindo explicação para tudo, mas agradecendo pelas lições que já consegue enxergar. E confiando que ainda não entendeu também, terão seus sentidos revelados no tempo certo. Fica aqui, portanto, o nosso convite para reflexão. Talvez você esteja vivendo nesse exato momento uma experiência que ainda não consegue compreender. Um desafio, uma perda, uma mudança, uma espera. Se foi esse o seu caso, lembre-se da história de hoje. Muitas vezes a vida só revela o sentido de alguns capítulos depois que viramos a página. O Espiritismo não nos convida a uma fé cega, nos convida a uma confiança raciocinada, a certeza de que Deus não desperdiça experiências e de que mesmo aquilo que hoje parece confuso pode estar preparando algo importante para o nosso futuro. Com essa reflexão, chegamos ao final de mais um quadro e seguimos estudando, refletindo e aprendendo, porque o Espiritismo não é apenas resposta, o Espiritismo é caminho. Antes de encerrar, gostaria de mandar um abraço para o Peninha Cabral, que participa conosco, e a todos os ouvintes que nos acompanham. Lembrando de pedir para que você deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E agora, para encerrar, eu convido a todos para elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por essa oportunidade de termos bebido durante esses breves minutos nessa fonte fecunda. Pedir as bênçãos e a proteção para todos os nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amores, nossos animais, e as bênçãos para essa noite que se abre e o restante da semana que se inicia. Dessa maneira, gratos, louvamos a Deus em teu nome, encerramos mais um podcast dessa noite e que Ele nos abençoe hoje e sempre, e muito obrigado.